Olá pessoal, estamos de volta com mais um episódio aqui no The Borba Cast e hoje recebo a visita de Luciano Albo. Tudo bom, Mal? Tudo bem, prazer Tudo te bem. Receber aqui. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá bater esse papo sobre música, sobre as tuas atividades, que são muitas, né? Eu já tinha essa ideia de que tu é um cara que está em muitos projetos e tal, né? Porque a gente acompanha, né, há muito tempo as coisas que acontecem por aqui, falando assim de música em Porto Alegre e tal. Mas vendo a lista de coisas que os projetos que tu já estiveste e está envolvido, é considerável, né, cara? É um currículo. É um currículo. Eu espero que eu tenha tanto nessa lista que eu te mandei, tanto a quantidade quanto a qualidade, né, agregada, né? Tudo isso. Às vezes o cara faz um monte de coisa, né? Mas eu acho que sim, acho que tem bastante coisa bacana que aconteceu nesses quase 30 anos aí. Eu estava até pensando, a gente começa a pensar em datas, que a carteira de músico, a famosa carteira de músico, que a gente era obrigado a ter antigamente, a minha foi feita em 88. Né? Então, em 2028, se eu chegar lá, fecha ali 40 aninhos. Né? Vai chegar tranquilo, cara. E já tem tu já tem essa fama, né? Assim, as pessoas comentam, eu ouço as pessoas falarem assim, que tu te envolve em vários projetos e tu resolve várias coisas para os músicos e para as bandas e tal. Então, assim, mesmo eu não sendo do meio musical, mas eu ouço um e outro comentar, né? Não, o Albo... Não, claro, o Albo vai participar também desse projeto. Teu nome está sempre circulando, assim, né? E tu te considera mais músico ou mais produtor, assim? Ou tu não pensa nessa divisão, assim? Não, eu acho que eu acabo não tentando criar uma porcentagem, né, que eu seja mais uma coisa ou outra. Quando eu boto ali nos meus perfis das redes sociais, eu boto músico, que pode englobar já várias coisas, né, sendo músico. Boto compositor, que eu acho que é uma coisa que eu também venho fazendo há um tempo, que é esse exercício de estar sempre compondo, tanto coisas da linguagem pop quanto trilhas, que eu já fiz algumas, e o produtor musical. Então, acho que essas coisas elas vão se misturando, assim, conforme determinados ciclos vão aparecendo, né? Porque quem opta por trabalhar com essa coisa artística, são umas gangorras, às vezes está acontecendo muita coisa no determinado assunto e nenhuma no outro. Às vezes não está acontecendo nada em nenhum desses perfis. Nenhum. E às vezes as três vêm ao mesmo tempo. Então tem que estar sempre tentando dar uma rebolada para manter os anzóis que foram mordidos, né? Assim, para o cara estar trabalhando, né? Ou às vezes, por exemplo, agora eu estou com vários clientes com a coisa de produtor. Tem um estúdio na Zona Norte, que é um espaço meu. Pela primeira vez eu tenho um espaço maior para trabalhar. Meu com 2 sócios, com o Gustavo Teles e o Maurício Nader. Cada um faz as suas coisas independente dos outros ali. E às vezes aí pinta um show paralelo. Aí tu abre um espaço na agenda para ensaiar, para fazer o show. A composição é uma coisa completamente fácil de adequar em relação às outras coisas. Então acho que eu vou meio que dançando conforme a música, literalmente, né? Literalmente. Literalmente. E em termos tu toca também mais de um instrumento, né? Então... Olha, eu não me considero esse rótulo, assim, que é muito chique da gente dizer que o cara é multi-instrumentista, né? Sim. Eu toco esses das cordas, na realidade, que são todos muito parecidos, né? A gente aprende o violão primeiro, quando tá garoto ali, na maioria, né? Na adolescência vai ter contato, e depois é um certo pulinho para passar para a guitarra e para o baixo, porque as afinações são iguais. Então, quem entende a logística de um já está meio caminho andado para começar a se expressar nos outros. Cada um é uma coisa diferente e dentro de cada um deles também tu vai ter várias linguagens e maneiras de poder se expressar. Mas aí tem os outros que são os priminhos, o ukulele, bandolim, essas coisas também, aí o cara aprende a se virar nos 30. E aí, uma cara de pau minha, eu toco um pouco de batera e um pouco de teclado, né? Mas aí a vida digital me ajuda
a compensar os meus erros de execução, assim, né? Mas tem vários trabalhos, às vezes, que eu faço sozinho. Faço tudo. Sim. Né? E tu é de Porto Alegre? Eu sou natural de Rio Grande. Rio Grande. Terra do Edinho Galhardi, do Bebeco Garcia. É, o berço dos garotos, né? O Gambona, o Rony Martinez, tem vários musicistas que vêm dali. Mas eu nunca morei lá, né? Os meus pais se separaram quando eu tinha 6 meses. 6 meses? Eu brinco que eu fugi de casa com 6 meses. Caramba! Então a minha mãe veio morar com os pais dela em Porto Alegre, então eu, na prática, um porto-alegrense, né? Mas nascido no documento rio-grandino. Rio-grandino. Que legal. E, bom, daí pra música, como é que foi o despertar, assim, tipo, o que te levou para esse lado da música? Foi discos? Porque a gente pensa, acho que o lance da música, acho que a gente pode pensar em duas coisas. No momento que as obras começaram a levantar os pelos do braço, né? A gente diz, isso aqui me toca de uma forma ou de outra. E a outra, a relação com coisas de começar a tocar, né? Que depois vai se misturar tudo também. Então eu acho que a primeira banda que eu me apaixonei foi o Kiss. Mesmo, apesar de gostar muito do que já tocava dentro de casa, tudo, o Kiss foi uma banda que me pegou assim, me deu, jogaram o laço assim e pegaram. Muitos anos depois, que obviamente isso eu tinha 11 anos, foi uma viagem que eu e minha mãe fizemos para os Estados Unidos, eu fui conhecer o meu tio e as primas que eu não conhecia, que imigraram quando eu nasci. A gente em 79 foi para os Estados Unidos, e tinha a prima mais jovem, que tinha 17, ouvia I Was Made for Loving You, um hit disco do Kiss desse ano, e aquilo eu fiquei completamente hipnotizado. E quando a gente voltou, eu disse, mãe, por favor, me compra aquele disco ali, que eu tô precisando daquilo ali para ser feliz. E aí, depois que cai a ficha, assim, que o Kiss tem esse poder, eu acho, de fascinar as crianças, né? Mas na hora ali a gente não se dá conta, aquela coisa de serem maquiados, todo aquele mise-en-scène, que tem um approach forte para uma criança, né? Sim. E aí com seus hits junto foi uma venda casada que não teve volta, né? Depois vieram os Beatles, né? Que vai ser uma paixão, acho que até o último sempre. Suspiro, não tem, é uma obra incomparável, na minha modesta opinião. E o violão já não foi uma coisa tão fácil. Né? As pessoas falam, o fulano nasceu com um dom, não sei o que, como tem. Não, eu discordo um pouco disso. Eu demorei um bom tempo para conseguir vencer as minhas primeiras etapas, assim, de aprender um beabá. Tirar o som. Demorei um bom tempo. Muita disciplina, muitas horas por dia para ficar ali, para conseguir dar aquela subidinha de degrau. E dedo que dói, né? Para criar calo. Não era uma coisa fácil, também, mais ou menos com essa idade, acho que uns 11, 12. Eu só fui conseguir dar um pulinho mais sério depois que a gente teve que se mudar, trocar de bairro, e eu perdi os amigos do bairro. Então, no lugar novo, eu tinha o violão. E aí eu passava o dia inteiro tocando violão, com uns 14, 15. Aí eu consegui dar uma subida, assim, honesta, para entender um pouquinho mais um pouco de harmonia. A gente comprava muito aquelas revistinhas, não sei se alguém já comentou isso nos podcasts, mas o pessoal dos anos 80, que informação que tinha? Eu ouvia, né, no rádio ou os discos, via os programas de televisão, né, não perdia um Chacrinha, não perdia um Perdidos na Noite, que já é um pouco depois, para ver aquelas performances, para ver a mão do cara, onde é que estava fazendo o acorde, e as revistinhas, as Vigu, que a gente chama, que era o violão e guitarra. Eu tenho ainda lá uma coleçãozinha delas guardadas lá. Então, ali que a gente aprendia alguma coisa, e a troca com os colegas do colégio, que já tocavam um pouquinho melhor que eu, sempre tem aquela troca, né? Alguém te ensina um acorde. Os próprios Beatles contam, né? É a mesma história, que atravessaram lá Liverpool um dia para aprender o Si com sétima com um cara, porque eles só sabiam fazer 2 acordes. Eles contam em todos os documentários. Atravessaram a cidade para aprender um acorde. Então é mais ou menos isso, né? Só que nos anos 80 já girando um pouquinho mais de informação, talvez um pouquinho mais rápida. Tu concorda que agora é menos romântico o negócio? Né? Agora a gente dá 2 cliques, a informação está à nossa disposição, né?
para o bem e para o mal. Né? Pois é, porque facilita, ter... mas ao mesmo tempo tira um pouco daquela magia de conseguir a coisa, né? É como os discos, né? Tem que ter um filtro, né? Sempre vem essa coisa da vida digital, eu sempre penso na coisa do filtro, porque é tanta informação que a gente tem à disposição, mas vamos pensar uma pessoa jovem, está ali procurando uma coisa no YouTube, algum tutorial, pode pegar uma coisa boa e pode pegar uma que não seja tão boa, né? Sim. Enfim, mas um bom professor tem o seu valor. Tive professores também, depois, particulares, poucos professores. Tinha um argentino que me dava aula ali na Dr. Timóteo, o Henrique Zambuja. Esse cara me deu uns 2 meses de aula, assim, muita teoria, foi legal. E depois, uns anos depois, eu tive aula com a Adriane Simeone, que virou uma colega de trabalho. A gente acabou de fazer um show aí agora há pouco tempo com os Travelers, que devem estar listados ali Tá aqui, sim. nas minhas andanças, né? Ela toca violino e guitarra com eles, a gente fez um show junto esses dias. Ela foi minha professora quando eu tinha uns 16 ou 17 anos também. Quando eu sonhava em ser um virtuoso da guitarra, aí com poucos meses eu descobri que não era aquilo para mim. Ser um virtuoso que tem que estudar 8 horas por dia para chegar num patamar alto, né? Aí eu disse, não, vamos estudar os Beatles. Tá bem, não, mas tá ok. Eu tava vendo aqui a lista de pessoas com as quais tu fez algum projeto é realmente incrível, cara. Aqui tem, vou citar, claro. Acho que não vai dar para citar todos, né? Tu escolhe. Os Cascaveletes, Pura Sangre, eu lembro desse projeto, foi no início dos 90, né? Isso, 93, 94. Participamos de uma coletânea da CIT, que é bem legal, que é o Chá das 4. Era para se chamar o Chá das 5, mas aí estreou uma novela da Globo na mesma hora e o Raul Albornoz, acho que foi ele que rebatizou para o Chá das 4, que eram 4 bandas. Os Acústicos Valvulados estão aí até hoje, né? Sim. São meus amigões, assim, né? Muito trabalho já fiz com eles. A Pura Sangre, ou a Quintos do Inferno, com a Biba Meira, o Marcelo Truda, Marcelo Granja e o Luciano Lenz e a Mr. Papu também. Só existe os acústicos, né? Eu lembro de um show, agora lembrei de um show que eu tinha recém ido lá para Feluspe, tinha saído da Ipanema e tinha ido para Feluspe. Aquele show no estacionamento. No estacionamento. Eu estava lá. Isso. Isso é 93, por aí? Isso, 93. O Eduardo Santos já me disse, só que isso é muito negócio, que ele tem tudo isso filmado. Filmado, Eu já pedi para ele algumas vezes, mas enfim, vira encher os tubos dele para ele achar, mas ele já me disse mais uma vez, tem todo esse fim de semana registrado. Ah, que legal. Olha aí, ô Eduardo, vamos agilizar essa fita aí, cara. Bom, Tenente Cascavel, Papas da Língua, Nico Nikolaevski, e tu não fica... tu não é um cara que trabalha só com rock, né? Já dá pra ver pela lista, assim, né? Tu vai na MPB e tal, também em projetos que varia, né, o ritmo, varia o tipo de som e tal, porque tu poderia ser só um roqueiro, sim, né? Mas... É que eu acho que esse lance de ter se envolvido com os Cascaveletes, né, que foi o que realmente me apresentou para uma cena local, e o fato de estar tocando com eles, tu ganha ali um carimbinho, assim, de, esse cara, o talento, o valor ele tem para estar inserido naquele contexto, né? Sim. Já me dá esse carimbo de roqueiro, né? Rock gaúcho. Não é qualquer roqueiro. Não é qualquer rock. É rock gaúcho. Acho que talvez os Cascaveletes e o TNT talvez carreguem mais ainda esse fardo, né, dessa linguagem, né, do jeito que cantavam. Sim, assim, né? Das letras também. Com certeza. Não é qualquer rock, é rock gaúcho. Tu teve no Cascaveletes em qual período? Os últimos são 6 anos de Cascaveletes, os 3 primeiros com aquela formação clássica original, com o Frank, né, o trio Bareia, Nevan Soria, Flávio e o Frank. Aí o Frank sai fora em 89, mas ainda grava o disco que é o Rocaúla com eles, que é um disco que sai pela EMI Odeon, com esse tal, tinha uma gravadora.
E nesses meses aí eu faço um teste para entrar, inclusive foi através da Ipanema que chegou essa notícia. Eu não saberia dizer qual radialista deu a notícia quente no ar, e o pessoal que eu tocava, que era no Porcos do Espaço, eles me ligam, né? Isso já é depois, né? Eu já não tocava mais com eles, então tô citando os casos, mas eu não tocava com eles, ligam e dizem, olha, o baixista dos Cascaveletes caiu fora, por que tu não te candidata? E aí eu ligo para a rádio, também não sei dizer quem é que me atende, e me passa um telefone do Vinícius Câmara Canto. Eu ligo pro Vini, mas como é que tu ficou sabendo disso? Olha, acabaram de falar na rádio, né? Tipo, eu não fui a única pessoa que escutou, né? Meus amigos não foram os únicos que escutaram, porque eu não escutei. E aí passa um tempinho, ele me liga para agendar uns ensaios, que eles fizeram aquele clássico, como é que a gente fala em auditions. Passaram uma tarde testando, e aí eles vão pro Rio. Isso é final de 88. Eles vão pro Rio, gravam um disco, quando eles voltam, eles me chamam para me botar na fogueira para ver se eu ia encarar mesmo o troço. Aí eu entrei para a banda como músico contratado, né? Aí já tinha o Humberto Pettinelli, o Cocaine Bluesman, sim, como músico contratado. Ficamos os dois de músicos contratados. Aí tem mais um ciclo da gente ensaiar, compor e fazer arranjo. Aí eu e o Humberto, pessoal, agora já está na hora da gente ser da banda, né? Vamos tirar os retratos junto e queremos ganhar a mesma coisa. Aí nós somos efetivados. Então é mais ou menos desses 3 anos que eu toco, é mais ou menos a metade como músico contratado e a última metade oficializado, né? Como Cascavelete, sob um céu de blues, aí já é 1990, né? Pô. E vai até o início de 92, o final derradeiro no Rio de Janeiro da banda. Sim. E o que tu pode dizer, assim, o que te vem à cabeça sobre esse período de Cascaveletes, assim, pro bem ou pro mal? Depende do óculos que a gente bota para olhar, né? Porque são muitos aspectos que podem ser... Tá, vamos começar pelo lado feliz, então, o lado festivo. Foi uma experiência única, né? Eu vim ali, tinha tocado em 2 bandas que não tinham muito reconhecimento, digamos assim, e nem talvez nem tivessem tanto talento envolvido nesses projetos para chamar tanto a atenção quanto as outras bandas que vingaram nesse período. E depois eu estava tocando numa banda de baile, foi o meu primeiro emprego, que eu te comentei que tive que fazer a carteirinha da OMB, né? Sim. Tinha as blitz, coisa e tal, eu tive que fazer, 88. Então eu dou um pulo muito alto, assim, das coisas que eu estava vivendo, para estar na estrada com a banda que já tinha... Eu acho que até que os Cascaveletes nessa época já eram considerados uma banda cult. Nessa época, se bobear, depois de 1 ano, 2, eles já tinham um status, assim, por levarem a sério o trinômio sexo, drogas, rock and roll, sabe? E das letras, do conteúdo das letras, né? Daquela coisa daquela picardia, talvez seja a melhor palavra, que foi uma coisa que o Flávio seguiu fazendo, né? Sim. A gente olha, eu também olhando anos depois, assim, acompanhando sempre a carreira do Flávio, eu penso que se os Cascaveletes tivessem seguido numa linha temporal, a gente provavelmente teria feito o que o Flávio estava fazendo, porque na última fase, era ele que trazia as músicas todas, assim. Então, se a gente tivesse seguido naquela linha, a gente teria feito o que ele fez na 7ª Efervescência, por exemplo. Só um chute, né? Se a banda tivesse seguido, né? Mas, enfim, também tem uma outra coisa que quando eu entrei para a banda, já tinha um monte de coisa do material do início que eles já não gostavam de tocar muito, já estavam achando aquele meio infantil, sabe? Passou tocar a época. Nega Bombom, já tava todo mundo já com seus 23, por aí, que são super jovens também, né? Sim, é que eles começaram muito cedo, né, cara? Então, mas já tinha uma certa canseira daquilo ali, né? Então tem várias fases, assim, na estética também, mudança de roupa, de visual, raspar a cabeça todo mundo, de novo, porque cada um se vestia de um jeito. Mas foi uma experiência muito rica, de muito aprendizado, né? Volta e meia dá flash, assim, tal coisa eu sei fazer, porque foi o Flávio que me ensinou, sabe? Tem coisas assim, né, que lembra de onde é que veio tal informação, né? Sim.
Agora tu falando que eles não queriam mais tocar, quando até já comentamos aqui em outros papos, assim, né? Quando a gente fez A reunião dos Cascaveletes na festa da Pop Rock, que foi em 2007. O Flávio veio de Londres só para aquilo, né? A gente pagou a passagem para ele vir e pagamos para ele voltar, só que ele não voltou, mas aí tudo bem, isso já é outra história. E ele chegou e não queria tocar as músicas dos Cascaveletes, mas ele veio para um show da volta dos Cascaveletes, né? Que era só para aquele show. Então foi meio confuso, assim, né? Mas ele deixou bem claro, assim, que não era mais o que ele queria fazer e tal, mas claro, ele fez, no final das contas, ele fez e certo. muito bem, né? Fez muito bem. Mas a gente ficava apreensivo com essas reações dele, né? Porque o cara chegou e disse, eu não tô afim de tocar Cascaveletes. Tá, mas tu veio, então pra quê, né, criatura? Mas assim, tu deve ter passado por umas polêmicas dessas com ele, né? Porque ele era um cara criativo, imprevisível. Mas nessa época ali, acho que ele ainda era um ritmo um pouco mais tranquilo, acho que dá pra dizer. Tá? De todas essas histórias, né, de todas as narrativas que a gente conhece dele, né, eu nunca mais depois convivi com ele, nunca mais toquei com ele, foi o único que eu não tive, acho que mais contato. Depois do final, toquei anos com o Ney, depois gravei 2 discos com o Ney, tive mais de uma banda com o Bareia também depois, mas com ele não. Mas eu acho que ele era um pouco mais tranquilo, assim, acho que foi aumentando, né, a loucura deles, digamos, a mistura dele, da pessoa com a persona, né? São as coisas que falam, assim, né? Do quanto ele era o Flávio, do quanto ele era o Júpiter, né? Às vezes full time, e dos problemas que ele tinha, né? Dos excessos dele. Acho que isso aí tudo foi agravando e aumentando, assim, as coisas de personalidade, né? Mas como eu não convivia também depois, eu só conheço as histórias dos amigos, né? Que contam que estavam trabalhando, tocando, o Flávio tá bem, o Flávio tá mal, o Flávio tá bem, o Flávio tá mal. Mas na época dos Casca, não, ele era muito o cara que tentava sempre dar aquela coordenada geral, né? Isso era difícil, né? Era da personalidade dele? Eu como sendo... Ou porque ele era o vocalista, porque os vocalistas têm essa tendência, também, né? Dizem. Mas não é regra, não é regra. Mas eu já estava compondo as minhas músicas, eu não conseguia furar o bloqueio, né? A hierarquia que já existia ali dentro. Tinha o Flávio, tinha o Ney, e depois eu tinha o terceiro cara, que era o Alexandre, o batera, que mesmo não sendo compositor, também apitava nas decisões, né? Então eu sempre tentava levar as minhas coisas e sempre ganhava né? Não era difícil de furar o bloqueio, assim. Eu só assino ali o Céu de Blues junto, cada um conta uma história sobre essa música, né? Até a minha versão, cada um conta a sua, né? Mas foi uma coisa que foi feita coletivamente, assim, com todo mundo dando palpite. Sim. Junto, aí eu acabei assinando junto, né? Ela foi meio que feita no ensaio. Certo. Tem um monte de coisa aqui pra gente mostrar, né? Esse disco aqui, esse CD, o Dossiê Camaleão, foi teu primeiro solo, né? Esse é o primeiro disco solo, 2002. 2002. Ele ainda se encontra assim para vender? Tá nas plataformas, né? Nas plataformas de stream, mas eu tenho cópias do disco lá ainda, né? Tu tem um estoque? Para românticos, né? Para românticos e que gostam de mídias, eu tenho lá esses 2 primeiros discos ainda. Os mais recentes foram só para o digital mesmo, né? As coisas mais recentes que eu fiz, que estão compiladas no libreto. Mas diga, Mauro. Não, vamos mostrando aqui, né? A ordem natural das coisas é o outro. Esse já foi 2012. 2012, esse já é mais recente. 10 anos. Mostrar a capa aqui para termos... Esse aí tem um monte de gente que participa. No primeiro também tem vários amigos, mas esse aí tem uns 20 e tantos músicos que participam. Muitos bateristas, chamei vários bateristas para tocar. É praticamente uma faixa para cada um, assim. Mas o que aconteceu contigo? Foi para ter um momento agregador, assim, sim, né? De trazer tanta gente querida, assim. Adoraria fazer um disco triplo, com todos fazer o All Things Must Pass, assim, do rock gaúcho, com todos os amigos, mas a gente sabe que é impossível, né? Então foi listando, assim, alguns, o Paulo James, dos Acústicos Valvulados,
o Paulo Arcari, onde nós gravamos a bateria, as baterias, que era o dono do estúdio, a Biba tocou 2 nesse disco também, o Pedro Petraco, que era super jovem, assim, nessa época, sempre vai ser jovem para mim, né, por causa da diferença de idade, mas era super gurizão nessa época, gravou 2 também, o Gustavo Teles, que é meu amigão também, né, um cara que eu venho colaborando aí desde o início da carreira solo dele também, também tocou bateria. Bom, um monte de gente mesmo. Um monte de gente. E a Tenente Cascavel, né, que tem esse DVD, que foi... Tenente Cascavel, nós captamos em 2013 esse DVD, ali naquele teatro do Sesc, ali na Alberto Bins, e só finalizamos uns anos depois, né, porque aí envolveu toda uma coisa de pós-produção, e com o que a gente rechearia também as músicas desse DVD. Então nós fizemos entrevistas onde cada um conta um pouco da sua história, né? Toda essa coisa do rock gaúcho, né? Como é que a música entrou na vida de cada um, tocou com quem, papapá. Aliás, todo mundo aqui tem uma história forte, né? Tô falando do Márcio Petraco, né? Que já esteve aqui no podcast. Ah, que legal. O Paulo Arcari, né? Que tu já acabou de citar. O Tchê Gomes, que também, né, TNT e tal. E, enfim, cada um com boa bagagem, né? Tem depoimentos muito bons deles, contando com mais detalhes esse embrião do TNT e dos Cascaveletes, quando eram bem jovens, que cada um poderia ter acabado em qualquer uma das bandas. Ambos contam isso, tanto o Tchê e o Márcio contam isso, que numa semana era um que estava na banda, na outra semana era outro. Sim, causava uma confusão pra gente que acompanhava, assim, né? No meu caso, como radialista, né? Ficava tentando entender onde um tava, porque foi para lá e tal. E depois falamos nesse projeto aqui, mas eu queria trazer essa questão aqui da abertura do Paul McCartney, né? Que tu toca com o Frank. Que foi, imagino, deve ter sido um momento importante para ti, assim. Afinal, era o Paul McCartney, né? Um momento único, insólito. Uma coisa muito maluca aquilo ali, né? Aquela experiência toda. Tanto o fato da gente ter tocado naquela circunstância, praticamente de despidos, digamos assim, só com violões, né? Sim. Para aquele monte de gente ali, apesar de que ainda não estava lotado ainda, né? Quando a gente fez a abertura, mas vamos chutar que tivesse a metade ali, umas 20 mil pessoas, já é um quórum interessante, forte, né? E então aquilo ali já é uma parte, eu acho que de ter subido ali no palco e ter sido muito bem recebido pelas pessoas, principalmente com quem a gente tinha contato visual ali na pista, assim, se via que estava funcionando, né, o repertório que a gente escolhia para tocar, tinham todas as nossas cartas na manga, estavam todas ali, né, nós tocamos Amigo Punk, Nunca Diga, qual é uma outra ali, que Eu, né, assim, são hits, né, e aí eu levei o Sob um Céu de Blues, levei a 1000ª Canção de Amor, que é parceria com o Paulinho James também, então a gente tinha umas boas para tocar, e aí com umas outras músicas, né, costurando esse pequeno repertório ali, que durou uns 25 minutos, por aí. E depois ganhamos um prêmio extra, depois de ter saído do palco ali, tinham coisas técnicas que não estavam muito perfeitas, o som não estava maravilhoso, aquela coisa, mas a gente, com a nossa bagagem já ali, a gente foi lá e fez bem, né, no meu ponto de vista. E aí saímos, ali estava chovendo, os dois saímos abraçados, assim, olha, missão cumprida, vamos lá pegar umas cervejas agora, trocar de roupa, botar uma capinha de chuva e vamos lá curtir o show do Mestre Jedi, né? Sim. E aí nos chamam ali no corredor, no camarim ali, que a gente estava no início da tarde, na função a gente não estava fisicamente tão perto de onde eles estavam instalados, e depois nos realocaram e a gente ficou mais perto assim, dos vestiários, onde tinha o camarim da banda e o camarim do Paul. Inclusive nós tiramos foto com o batera, com o Abe Laboriel, né, porque a gente ficava dando uma circulada e eles também circulavam no corredor. Aí eu puxei papo com o batera, aí eu e o Frank tiramos uma foto com ele e conversei um pouquinho com o tecladista, o Wix,
que é o maestro da banda, já faz uns 30 e tantos anos. E aí saímos do palco, voltando ao gancho anterior, e um dos caras da produção nos chama, ele quer ver vocês agora, porque ninguém nos disse que isso iria acontecer, né? Pode acontecer ou não. Eu acho que cada um dos artistas aqui que faz esses shows de abertura, cada um tem uma experiência diferente, né? Às vezes os caras vão lá no camarim do cara de abertura, assistem o show, né? E aí nós fomos ali no camarim com ele, entramos... Eu, o Jorge e o fotógrafo oficial, né, o MJ Kim, o nome do cara, fotógrafo das estrelas. Ele é super famoso também, super famoso. E aí, eu te digo que foi como se o tempo tivesse parado ali naquele momento. Na minha cabeça, eu já fantasiei que teria demorado mais tempo, mas não, deve ter durado uns 3 minutos. Isso, assim, porque foram conversas com short answers, sabe, né, era um toma lá da cá, assim, pô, tudo bem com vocês? Ele perguntou, deu tudo certo no show de abertura, né, a gente, claro que sim, e eu cheio de CDs nos bolsos, porque eu já sabia que em algum momento podia dar de cara com ele, aí eu dei ali o meu disco, esse aí, o branquinho, e dei para ele o mashup também, que é até um outro assunto que a gente pode amarrar. Um mashup que eu tinha feito em 2008, que virou um hit lá no YouTube, que é misturando uma música dos Beatles com o Marvin Gaye. E aí dei pra ele, assim, né, quem sabe ele, em algum momento ele escuta isso aqui, pode achar maravilhoso ou não, né, enfim, nunca saberemos se ele escutou. Então foi isso, dei os discos, não conseguia tirar os olhos do rosto dele, assim, fiquei analisando as rugas do cara, assim, né, tava perto, assim... E não há assunto que engrene, né? Só perguntava alguma coisa pro Frank, tu toca baixo também, não sei o quê. E eu tinha um assunto que eu queria puxar, mas na hora me falhou. Aliás, devia ter vários assuntos. Não, mas eu tinha um que eu achei que podia ser interessante perguntar para ele se ele tinha conhecido o baixista da Motown, que aí volta ao assunto do mashup de novo, que foi um cara ali estadunidense, né? Negro, com aquela coisa do swing, o James Jamerson, que influenciou toda uma geração de músicos. Não só... É que os ingleses falam, todos citam ele. Todas as bandas dos branquelos ingleses citam esse cara como sendo uma influência número 1. O John Entwistle, o Paul McCartney, o Jack Bruce, e a lista vai. O John Paul Jones, talvez seja o melhor clone. O cara que mais imitou ele tocando foi o John Paul Jones. Só foram descobrir o nome do cara em 71, que é o primeiro disco da Motown que sai com o crédito dos músicos, que é o disco do Marvin Gaye, What's Going On. Que é um disco, clássico, o disco, né? Deus o livre. E aí eu preciso perguntar para ele, porque os Beatles foram tocar 500 vezes nos Estados Unidos. Chegasse a conhecer o James Jamerson, trocasse uma ideia com ele, mas me esqueci. Eu achei que ia ser um assunto que ia ser interessante dele trazer alguma coisa de volta que é diferente. Tu conheceu o Little Richard? É óbvio que conheceu o Chuck Berry, o Little Richard, mas o James Jamerson, que é um cara que está por trás das câmeras, né? Um talento, assim, mor. Mas aí me esqueci. Aí a gente se despede dele, coisa e tal. E aí quando a gente está na porta para sair, eles dizem, hey guys, don't you want to take a picture? O fotógrafo estava ali, a gente volta, ele nos ajeita umas poltroninhas que tinha, fica de pé na gente, ele estava com a barbinha assim, não sei, uns 2, 3 dias por fazer, uma cara de quem tinha acordado. Eu não sabia se eu olhava para a câmera ou se eu olhava para a cara dele, assim, o homem do lado, né? E aí nos despedimos de novo, eu tentei amarrar um outro assunto. Os Stones acabaram de tocar aqui, teus parceiros, o The Who, né? Mas aí só respondia, né, uma coisa bem rápida. E aí nos despedimos e saímos. E as fotos, estamos esperando até hoje. Eu já tentei várias vezes entrar em contato com o fotógrafo. Já marquei o fotógrafo em postagens do Instagram. Teve uma vez que ele respondeu e só disse 5 coisas. O quê? Vocês não receberam até hoje? Só isso. Então, e não disse vou providenciar. Não, é um cara que não tem tempo para isso, né? Ele deve ter delegado essa função de repassar esses materiais para outras pessoas, porque imagina quantas camadas de produção não existe nisso aí, né? Então eu acredito que deve estar perdido em algum HD lá nos backups dele, da Tour Latinoamérica 2017, deve ter essas fotos nossas lá. Né? Seria legal, né, se ele mandasse. Todos os famosos que eu já fiquei cara a cara, os que eu tirei foto, não tem nem foto nenhuma, e outros que eu fiquei cara a cara não tinha como tirar foto, né? Então, sim, acho que faz parte também da história.
Mas, pô, é legal, né? Agora tá aqui contando isso tudo, né? E o mashup, então, já que tu citaste, né? Tava na pauta. O mashup, aqui. ele foi cutucado faz uns dias de uma maneira muito maluca, porque é uma coisa antiga já. O mashup, se eu puder contextualizar, é o seguinte. Em 2006, saiu um disco dos Beatles que chama Love, que é aquela trilha do espetáculo do Circo du Soleil. Isso. Né, que o George Harrison acho que fez a ponte para os caras e convenceram ali na época já a fazer todo o material digitalizado, porque tá tudo em fita, né, e dar o que tinha em canal separado, os elementos que estão separados ainda das gravações, para o filho do George Martin fazer remixagens. Então, o resultado final daquilo ali é uma coisa que não agrada a todo mundo, porque as músicas são desconstruídas, misturadas. Um tempo depois de eu ter escutado isso aí, que já me levantou algumas anteninhas e deu vontade de brincar com coisas do gênero, começaram a vazar na internet essas faixas separadas de discos famosos, uns 2 anos depois. Aí pintou 4 do Sgt. Pepper's, pintaram algumas do Marvin Gaye, pintou Bob Marley, pintou Queen, várias coisas assim que tu procurava ali e achava para baixar os áudios. E aí, escuta uma, escuta outra, tipo, cara, essas 2 músicas têm a ver. Que no caso é o What's Going On, do Marvin Gaye, tem uma harmonia bem simples, não é uma harmonia com muitos acordes, e o She's Living Home, do Sgt. Pepper's, que é uma dessas 4 que tem. Só que o She's Living Home é uma valsa. É uma música... 1, 2, 3... 1, 2, é uma valsinha. Eu peguei o Marvin Gaye, levei para uma sessão dele do Pro Tools, peguei só a voz do Paul e fui aos pouquinhos dando aquela picotadinha, estica um pouquinho o Paul para cá, estica um pouquinho... Cara, vai dar certo esse troço. E aí demorou para dar certo, porque eu tive que resolver as questões harmônicas e melódicas com o que tinha da música do Marvin Gaye, porque não tem todos os acordes das músicas dos Beatles. Então eu cheguei no resultado ousado, talvez, diferente, né? Esses comentários que existiam no meu vídeo oficial, que acabou de ser bloqueado, eu recebi um e-mail ontem, seu vídeo foi deletado do YouTube por questões de direitos autorais. Eles bloqueiam. Né? Porque ele começou a ter muito acesso. Muita gente veio, os caras botaram um olho, como se eu estivesse ganhando dinheiro com aquilo, e aí o vídeo foi derrubado agora. Tinha ali uns 5%, talvez, de comentários o cara estragou as 2 músicas, ele não deveria ter feito isso, ele está mexendo com as tábuas da lei. Mas a grande maioria das pessoas que iam ali comentar gostaram do experimento, né? E um cara que me adicionou no MySpace, lá na época que eu subi pela primeira vez, foi o Ed Mota. O Ed Mota me mandou uma mensagem, olha, Ed Mota adicionou vocês, bicho, mashup mais bacana que eu já ouvi, você acertou em tudo nesse lance, parabéns. Pô, que legal, né? O cara gostou. Agora, vamos pular de 2008 para 2023, faz 15 dias, eu sigo o Ed Mota no Instagram, já há meses, gosto dos conteúdos que ele traz nas lives dele, por mais que ele seja polêmico com algumas coisas, enfim, ele sempre traz uma bagagem cultural forte, assim, dá dicas de som, de cinema, de HQ, que eu gosto muito também. E aí eu fiz um comentário, ele estava falando sobre a última polêmica do Dalai Lama, né? E eu fiz um comentário bem idiota, brincalhão, com um monte de gente fica ali brincando, e ele olhou e disse, mas vem cá, tu não é aquele cara que fez aquele mashup, aquela vez dos Beatles? Eu digo, mas que coisa, como é que ele lembrou do meu nome? Eu fiquei pensando, o mashup eu acho que faz sentido de ter escutado, ter gostado. E aí eu respondi, pô, que legal que tu lembrou de mim, mas só que o mashup acabou de ser... Tomou uma guilhotina por causa de direitos autorais. Sim. Aí eu peguei, filmei ele falando, me elogiou horrores, pô, vocês têm que escutar o trabalho que esse cara fez. Ele foi muito feliz no que ele fez das músicas, coisa e tal. Então teve todo um remeleixo assim no fundo da panela agora, sabe? Aí mandei para ele ali o mashup, né? Super legal. Né? E tu não colocou de novo no YouTube? Não, porque pô, já me incomodei uma vez, né? Sim. As coisas mais legais que tinham ali era... eu brincava já uns anos atrás, eu já fiz post com isso, quando a minha autoestima tá baixa, ia lá ler os elogios do mashup, né? Que aí dá um up no cara, sumiu, deletaram tudo, né? Sim. Tiraram do ar. Tem uns clones, tem outras pessoas que copiaram o vídeo e postaram. Ele tá lá, mas não tá mais no meu canal. Sim. Né? Porque chegou a 300 mil cliques. 298. Eu acho que é isso que chama a atenção de quem cuida, né? Esse cara está nos ameaçando. Eu não sei o que passa na cabeça. Tentei virar o jogo, mandei e-mails dizendo, olha, não estou ganhando grana com isso, tem um monte de gente que gosta, mas não
Mas eu acho que é por direito autoral mesmo, né? Porque eles não querem que tu use... É um conteúdo. Conteúdo. É um conteúdo que não é meu. É. Não. E aí... até acho que um dia isso vai haver um acordo, né? Porque, quer dizer, não é... Não, eu tô dizendo assim, não é uma certeza, mas... porque essa coisa do streaming... ela é recente, né? Então ainda não tem uma legislação pronta, né? E aos poucos isso vai se construindo. Então imagino que daqui a um tempo tenha um acordo, por exemplo, do YouTube com o direito autoral, né? Com as entidades arrecadadoras. Sim. Mas até lá eles vão cortando. É que normalmente quando a gente está falando de direito autoral, estaria envolvendo dinheiro e arrecadação. E nesse caso não tinha arrecadação, né? Foi um trabalho artístico que estava ali, não estou ganhando nada. Pelo menos esse é o meu discurso de advogado de defesa, né? Né? E está levando prazer para a vida das pessoas, né? Então, esse era o feedback que eu tinha ali para as pessoas que estão gostando, né? Tanto é que eu fiz outros que estão lá, tem mais uns 3 mashup, só que eles são pequenos, eles não estão chamando a atenção, então isso aí eles não dão bola. Entendeu? Eles acabaram botando o olho, a empresa que cuida, ou o robô que cuida de algoritmos, dessas coisas. Hoje em dia tem isso, né? Sim. O robô faz uma varredura, já tem a voz do Paul McCartney ali. Opa, tem muita gente vendo isso aqui, vamos derrubar. Enfim, quem sabe esse CD não está guardado numa mochila do Paul lá, um dia ele ouve, e aí ele faz ele faz uma propaganda, vira meu amigo no Instagram. E falando das tuas preferências, Albo, o que tem de mais, o que toca mais na tua casa, assim, no teu Spotify? Tu usa Spotify? Uso. Ou outro, né? Uso. Boa pergunta, porque essa coisa de trabalhar com o áudio, dependendo do momento que tá, se é muita coisa que está acontecendo, às vezes eu chego no momento de lazer e acabo não ouvindo nada. Tem isso também, desde quando eu comecei a trabalhar no estúdio, que eu comentei quando a gente estava em off, que às vezes tu fica várias horas com a música, e aí quer descansar, vai ver uma coisa, vai ver uma imagem ali, vai ver o filme, ou ler alguma coisa, né? Eu volto nos discos Ilha Deserta, tá? Que são os que continuam dando prazer, né? É que nós vamos chegar numa lista grande aí, né? Enfim, eu volto no Kind of Blue do Miles Davis, que é um disco que eu adoro ouvir, né? Questão de jazz. Escuto ali umas sinfonias do Mozart também. Tem umas coisas assim que são os quebra em caso de emergência, sabe? Tem umas playlists aí que é quebra em caso de emergência. Escuto Queen bastante, escuto os Beatles também, e tento também não ficar forçando muito a barra de ficar ouvindo a mesma coisa, né? De novidades, olha, o último artista que eu acho que me deu uma paixonite foi o Terno, aquele trio paulista. Sim. Há uns bons anos atrás eu escutei muito aquele disco deles, tem uma casinha na capa, que eu acho que é o primeiro disco mesmo, álbum com tantas faixas, o primeiro acho que é um EP. Acho que foi o último artista que eu me apaixonei, um artista novo, que me tocou de um outro jeito, assim, né? E tento ali seguir o que eles seguem fazendo, e o Tim Bernardes também, né? Que acho que é um dos grandes caras da geração dele, assim, como compositor, intérprete. E uma outra paixão mais recente que eu volto em seguida é o Steely Dan também, que não foi uma banda que eu me apaixonei lá, é uma banda um pouco mais complexa, né? Tem um som um pouco mais complexo, mas é uma elegância, né? Demais. Os arranjos, demais. Assim. Então, o Steely Dan acho que é uma banda que eu vou levar por mais tempo também. Para citar alguns. Sim. E, bom, tu tem uma relação, tu namora com uma pessoa que também faz música e é conhecida, né? Que é a Biba Meira. É a nossa roqueira, né? Dessa cena, né? Assim, sim. E até há pouco pude ver o The Fala ali naquele tributo ao Miranda. Eu estava lá, foi emocionante. Curto, assim, né? Mas que era um monte de gente, mas foi muito legal, assim. E vocês trocam muita figurinha de música, assim, não só de talvez pensar em fazer algo, mas... De discussão sobre música também, ou vocês sim, não, isso é trabalho, sim, agora não.
Acho que a gente nem se dá conta, né? Do quanto a gente tá... Tá ali fazendo feijão. Mas a gente tá sempre falando sobre música, sempre. Sempre falando, ou dando uma dica, mandando um link um pro outro, escuta isso, olha o perfil do cara tal, né? A gente tá sempre falando. A vida dos dois gira em torno disso, eu acho que seria difícil a gente pular esse tópico, né, dos assuntos. Sim. Né? E teve colaborações, aqui, ó, teve mais 2 antes, mas aqui eu botei nessa penúltima página, tem esse último disco que ela fez, que eu participei de uma faixa, que é o Microscópicos Rítmicos de uma máquina de escrever. Ela me chamou para fazer uma parceria com ela. Ela gravou Sons da Cidade, né? Então ela mora ali pelo Bonfim, ali perto do parque, e ela gravou o sino da igreja Santa Terezinha, e gravou um groove na máquina de escrever. Aí me mandou esses 2 arquivos. Aí eu compus uma música em cima das coisas que eu escutei dos sinos, enfim. E antes disso a gente fez 2 singles dela. Também eram baterias que ela já tinha captado, inclusive aqui no Áudio Porto, para o disco dela, o disco solo dela, que ela não tinha usado. Uma é uma parceria com o Castor, que ela batizou de Castorino, que é um dos apelidos. Ela chama ele de Castorino, né? E o outro ela batizou de Bacio, que é uma coisa, o beijo, né, em italiano. Ou a gente inventou isso aí, mas eu acho que é Bacio. Né? Então tem essas 2 que a gente fez junto, 2018, 2019, 2 singles, estão lá nos perfis dela nas plataformas. E ao vivo vocês já tocaram em algum poucas momento? vezes a gente tocou. Ela tinha um projeto com a Simone, que elas tocavam juntas na Justine, com o Jimmy Joe, o Fornazier, o Regis, e aí elas fizeram um outro projeto que foi batizado de Sinatra. Inclusive eu devo ter todos esses arquivos lá nos meus backups, né? Que foi um disco que não saiu, assim, né? Durou um tempo, assim. O projeto a gente fez no Ocidente uma vez, um show da Sinatra. Sim. Né? Mas tocamos uma outra vez num evento também, que foi numa reabertura do Araújo Viana. A gente tocou junto também com um dream team, assim, de intérpretes, né? A gente era da banda base, eu, a Biba e o Nico Bueno no baixo, e aí os cantores eram o Vander, o Frank, o Teddy e o Nico Nikolaevski. Aí fizemos também uma turma boa, um super apanhado, assim, né, de composições gaúchas. Sim. Bem legal. E isso aqui é um catálogo? É um libreto. Um libreto. É um libreto onde eu tentei trazer as coisas que a gente não encontra no digital. Na realidade, porque a gente clica nas plataformas e não tem informação nenhuma, né? As capas a gente já não consegue curtir mostrar muito, aqui, porque fica tudo pequenininho. O que eu posso fazer para mostrar as capas de um tamanho mais real, de um tamanho de um compacto, botar as fichas técnicas, quem tocou o quê nas músicas, tem um monte de gente sempre participando. Esse aqui que tu passou é a minha vovó, né? Que tá aqui nessa capa desse aqui, ó. Ela. Eu remixei 2... né? É verdade. É a mãe da minha mãe, a vovó Ruth. Aí eu dei um close nela e agora ela ficou, a impressão perdeu o branquinho do olho dela, mas dá pra ver na foto original. Eu remixei 2 agora no final do ano passado, que são 20 anos do disco. Então foi isso. E um textinho acompanhando cada um dos projetos, assim, para dar uma contextualizada também do que é. E isso aqui tá à venda? Tá à venda. Tá, o pessoal pode me chamar na rede social ou me mandar e-mail no aordemnatural@gmail.com, que aí eu mando ali os dados ali e envio pelo correio. Então, o Mogadon é do Chaminé, né? O Mogadon do Chaminé, fazia muito que era tempo. do Saracura. Uma fazia banda muito tempo que eu queria regravar essa música, consegui. A pandemia trouxe isso para mim, que foi um tempo de introspecção no meu espaço, que me permitiu correr atrás de coisas que estavam guardadas, sabe? Então é isso, tem várias dessas coisas que estão aí que foram as coisas que eu consegui abrir as gavetas digitais na pandemia, né? Sim. O próprio disco ao vivo aí que eu finalizei já tinha sido gravado há alguns anos. Eu não tinha achado tempo para mixar ele do jeito que eu queria. O Juarez Fonseca, jornalista que é o grande cara do jornalismo musical, né? Aqui no Rio Grande do Sul. Ele escreveu um texto bem legal sobre esse projeto. Super bacana. Recentemente, né? Isso, final de março. Certo. Bom, estamos aqui com o Luciano Albo, trazendo essas reminiscências.
E antes da gente começar a gravar, tu estava falando de viagens inesquecíveis. Eu achei um bom tema também para a gente falar aqui, porque tu fez várias viagens. Não falo no sentido assim de ficar viajando, né? Mas de ir mesmo, tocar em algum lugar. Viagens físicas. Viagens físicas. Ou de férias, ou sei lá, né? Aí tu estava falando de uma ali para Buenos Aires, que tu... Isso, a gente estava falando do Tchê, né? Então teve a Pura Sangue, que a gente já comentou antes, que durou durante 93, 94. Antes de ter esse nome, inclusive a gente batizou de Pura Sangue em função do convívio que nós tivemos com os argentinos em Canasvieiras. Agora eu já me lembrei disso, não foi de graça. Sim. Que veio esse nome internacional, né? É uma coisa fácil de dizer em português e fica, o que é? Seria um puro sangue, né? Creio eu, né? Um cavalo puro sangue, pura sangre. E nós fomos tocar em Canasvieiras, no verão de 93. Eu, o Tchê Gomes, o Alexandre Baré e o Solon Fishbone. Era um quarteto. Aí no meio dessa aventura, na beira da praia, cercado por essa quadrilha de pessoas queridas argentinos, né? Eles estavam, acho que estava bom para eles nessa época, para eles virem para cá. Sim, eles tomaram conta de Canasvieiras, né? Então as nossas relações esse mês e meio na praia eram basicamente com os argentinos. E eu fiquei com uma lista dos contatos dos argentinos. Eles indo embora, me deixavam ali endereço, nome, telefone. Passados uns 6, 8 meses, um dia o Tchê nos aparece com um mapa aberto assim, pessoal, não é tão longe a gente ir para Buenos Aires, olha, são 1.000 quilômetros, vamos fazer essa aventura. E aí eu fui escrever cartas. Aí eu fazia a parte a parte burocrática fui eu que fiz. E as cartas consistiam do seguinte: estamos indo. Entendeu? Aguardem. Não é assim que podemos ir. Estamos indo para Buenos Aires em setembro ou outubro, não me lembro qual foi o mês. E se quem puder nos ajudar, tenta fazer contato com algum bar que tenha o perfil para essas coisas que a gente toca, que é blues, as releituras, tocava cover também, né? Lenny Kravitz, Chili Peppers, as coisas que estavam fazendo sucesso nessa época, que é um clichê de quem está tocando, né? Para fazer um entretenimento misturadas com as nossas. E aí fomos com a Rural, que o Tchê Gomes tinha nessa época, que eu acho que aumenta ainda o teor da aventura toda aí de Porto Alegre. Esse é o grande lance da viagem. Vocês foram numa Rural. Uma Rural Willys. Uma Rural Willys, coisa mais linda esse carro, verde e branco. E fomos e ficamos também. Bateu mais ou menos o tempo da praia, 1 mês e meio da praia, a gente ficou acho que 1 mês e pouco na Argentina. Também. E tocaram lá? Tocamos, mas era difícil de ganhar dinheiro, né? E todas essas pessoas nos ajudando, nos botando para dormir na garagem, sabe? Olha, esse fim de semana vocês podem ficar aqui. A gente passou trabalho nisso aí, né? Vendo as fotos que eu tenho lá, parece que foi só a diversão, mas não. A gente, né? Foi uma aventura para o espírito crescer, eu diria, sabe, né? De estar os 3 juntos, né? Aquela coisa de intimidade, de passar o tempo todo, né? Junto, é uma coisa que tu tá aqui, não. Tu vai ali, ensaia, volta para casa. Tu vai fazer um troço desse, é uma aventura mais forte nas relações, né? Então aconteceu de tudo, né? Acho que eu te comentei em off, também teve dia ali que a gente não tinha dinheiro para comer, né? Ficamos ali um dia e pouco, mas não, agora conseguimos uns pila, não sei o quê, vamos ali comer um pãozinho com manteiga para fazer uma... Né? As escolhas artísticas trazem isso também, né? Sim. Os próprios Cascaveletes ali, não muito tempo longe disso aí, 1 ano e meio atrás também, quando a banda acabou no Rio de Janeiro, nós passamos uns perrengues também, né? De não ter trabalho, não ter dinheiro, né? A coisa foi dando uma desmantelada, talvez isso aí até tenha a ver também, né? A situação que tu tá vivendo, assim, né? Sim, mas é o aprendizado, claro, fica, né? É uma bagagem única, né? Sim. De tu estar ali com os teus parceiros, tá todo mundo nessas 2 circunstâncias que eu trouxe aí,
todo mundo acreditando num sonho, né? Botando energia num sonho, vamos vencer essa nova etapa, vamos conseguir um contato com a gravadora, no caso, um contrato com a gravadora, no caso dos Casca, ou na Argentina, o que vai surgir desse investimento aqui, né? Mas assim, olha, eu faria tudo de novo. Olha, faria tudo de novo. Quem sabe? Lá, faria tudo de novo lá, né? Naquela época, com aquela cabeça daquela época, né? Lá, agora não. Agora eu teria que ir de avião. Mas sabe que eu tenho um sonho, cara, assim, de ir para Argentina ou para o Uruguai, ou para os dois, de carro. Nunca fui. Já fiz planos, assim, tava para ir, daí não deu. Nunca fui de carro, assim. Até lá, né? Mas é sempre legal ir para lá, né? Eu acho muito bom. Eu fui uma vez para o Uruguai de carro, para Montevidéu, foi bem bacana. Para no meio do caminho ali, Santa Vitória, Chuí, né? Para não ser tão cansativo, depois segue viagem no outro dia. E tá nos planos com a Biba a gente fazer de carro Buenos Aires também. Aí tem que achar um espaço, né? Nas agendas. Precisa um pouquinho mais de tempo daí. Né? Eu quase fui agora para o Black Rose, tá? Que foi agora 1 mês e pouco atrás, 1 mês e meio, mas eu não tinha parceria, não vou me tocar sozinho. Aí eu fui para São Paulo. Vi que lá eu sabia que eu ia encontrar várias pessoas. Né? Dias depois, o meu amigo o Gustavo Teles, que é o sócio do estúdio também, meu amigão, estou indo para Buenos Aires. E eu disse, agora já comprei tudo para ir para São Paulo. Senão teria ido para Buenos Aires com ele, que é uma delícia, né? Pô, sim. É muito bacana. O Lúcio Brancato, o jornalista, foi para o Chile. Ele foi para o Chile, cada um foi para um lugar. O Black Rose. Eu acho que o Lúcio, pelo que eu vi, pelo que eu conversei com ele lá no Ocidente aquele dia, quem viu num lugar mais íntimo, o show foi ele, que era um lugar menor. E falando em Argentina e Uruguai, tu acompanha o rock, a música deles, assim? Coisas atuais, Fito Paz, Charly Garcia. Tô sempre voltando a esses clássicos, né? Já faz alguns anos que eu tento criar uma relação com o Spinetta, mas o Spinetta tem uma obra bem densa, também não é uma obra tão pop, tão de fácil assimilação quanto talvez o Charly e o Fito, apesar desses dois também terem uma discografia imensa, né? Sim. Mas dos três, o que eu mais consumi até hoje, que eu já vi shows ao vivo, foi o Fito. Né? O Charly, eu vou te contar uma história boa do Charly aqui então, tá? Que envolve Charly e Cascaveletes. Nesses primeiros meses que eu estava tocando com os Cascaveletes, o Ney, o Vansória, tinha já um certo contato com ele, com os músicos da banda. Talvez até o Vini junto, mas que eu me lembro mais era o Ney que tinha algum contato. Tanto é que o baterista ali, o Fernando Samalei, é amigo do Ney até hoje. Né? Já gravou mais de um disco com ele. Sim, gravaram juntos. Gravaram juntos. E aí o Charly veio para tocar no Salão de Atos da URGS, e o Vinícius, o produtor, disse assim, olha, só vocês chegarem lá na portaria, que os nomes de vocês estão lá, e blá, 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 só entrar. E eu nunca tinha visto o Charly ao vivo. O Charly veio várias vezes, deve ter feito ali pro Teatro Presidente, Leopoldina, né? O Leopoldina foi o primeiro. Eu perdi esses shows todos, tá? Infelizmente. E aí, acredite se quiser, eu cheguei atrasado para entrar no show da URGS e não consegui entrar. E me encontrei com o Paulo Cássio, que era o guitarrista da Rosa Tatuada também, a gente era tudo da turma, né? Porque os nossos roads, os 2 roads dos Cascaveletes, eram os caras da Rosa Tatuada, o Gilberto Baré e o Jacques Maciel. Então era tudo meio família. Aí encontrei o Paulo, não nos deixaram atrás para Paulo, vamos beber ali no Oswaldo Aranha, tá? E depois vamos pro Ocidente, que vai rolar, talvez role uma jam session depois. E a gente fez, sentamos naqueles bares que tinha ali na esquina, ali, Luar, aquelas coisas, tomamos ali umas Polar, nem sei se já tinha Polar nessa época. E aí fomos os primeiros a entrar no Ocidente. E nós mal entramos, entrou o Charly com a tropa toda dele, e o equipamento todo que estava emprestado era dos Casca no palco. Né? O backline, que a gente chama hoje em dia nessa época, acho que não tinha essa nomenclatura, estava ali batera, baixo, guitarra, amplificadores, teclado. E o Charly foi ser o baixista. Então quem tocou baixo por 1h30 fui eu. Pô, que legal. Eu tava lá. Olha aí. Tá? Então, foi a primeira vez que eu entrei no Ocidente, foi para tocar com o Charly Garcia. Só que eu nunca vi um show do cara ao vivo. Ele deu canja depois com a gente no Rio de Janeiro, tem fotos. Outro famoso que tem foto comigo, eu não tenho a foto. Tenho foto com ele no camarim, mas não tem a foto, né? Mas tem um amigo do Ney que estava lá no Rio, tirou várias fotos. O final do show dos Casca com o Charly Garcia e o Celso Blues Boy no palco, 89.
Eu tava no show da reitoria E fosse pro Ocidente e fui depois. pro Ocidente. E aí, daí eu tava, mas eu não me liguei que tu era o Luciano Albo que tava no baixo lá, Claro, entendeu? claro. Até porque tava muito cheio e onde eu tava, eu via só uma parte né? Também assim, não fui muito favorecido pela altura, né? Então eu via mais a cabeça de alguns, assim, aquela movimentação de bar também. Ele né? foi puxando, assim, esses que a gente chama de clássicos do rock, né? Aquelas assim, Sim. o cara estudou isso aqui, tem um beabá ali que tem que saber. Day Tripper, Satisfaction, Little Wing. Eu me lembro dessas, assim, mas era só os filé, né? Eu digo, essas aí eu sei, vou ficar tocando. Sim. Né? E aí foi uma noitada, né? Foi forte. Eu lembro que ele começou a cantar sem subir no palco, né? Teve isso, né? Cara, o palco era baixinho, né? palco- Era o palco bem baixinho, então baixinho. Isso aí prejudicava a visão, era só um Sim. tabladinho que tinha. Ele começou, entregaram o microfone para ele, ele começou a cantar e muita gente não estava tava nem entendendo. sabendo o que era. Aí ele subiu e tal, né? A energia do homem, né? Um cara com muita energia, saiu de um show dele e seguiu fazendo o show. Em Gramado também ele fez uma coisa assim, né? Na rua, né? No show que foi na rua, né? Depois ele foi ainda acabou na madrugada tocando piano. O Inchauspe? O Inchauspe viu. Tava no bar, esse depois. Isso. O Inchauspe viu esse show. Ficou sentado embaixo dele, assim. Olha, E ele foi tocar piano 3 da manhã. às 3 da manhã, ficou tocando no acho que era no Hard Rock. Pode ser? Hard Rock Café Pode ser. de Gramado. Ele é doido, né, cara? Esse é doido, o Charlie. E, bom, tem várias histórias dele, né? O pessoal conta, assim, que quando ele entrou no Ocidente, tinha um cartaz lá do Atahualpa e os punks, né? E ele ficou olhando e dizia, não creio, não creio. Porque o Atahualpa e o punk é um grande folclorista argentino, né? E aí o pessoal colocou a Atahualpa e os punks, né? Ficou, que aliás foi uma bela sacada, assim, né? Do pessoal ali para fazer a banda. Que também deram um ar da graça na noitada do Miranda, Ocidente, do né? tributo ao Miranda, com certeza. Pô, muito legal. E agora o que tu tá preparando, assim? Qual é o teu projeto agora? Boa. O que acontece agora no meu lado pop é um trio que tá ali também no finalzinho do libreto com o Juliano Pereira e o Nenum. Foi um trio virtual que se formou nos primeiros meses da pandemia, a partir do Juliano Pereira. O Juliano é o baixista do Ney Van Soria, né? Toca com o Ney praticamente desde o início da carreira do Ney. E a gente é amigo de longa data, toquei ali, como já te comentei, 4, 5 anos com ele. E o Juliano deu aquela cutucada, vamos fazer uma coisinha virtual aqui, tá todo mundo socado em casa, vou te mandar um groove, ver o que tu faz aí. Aí eu achei tão boa a ideia dele, vamos tentar fazer um pouquinho mais. E aí fiz arranjo de guitarra, coisa e tal, resolvi um arranjo ali em casa, e ele disse, vem cá, o que tu acha de eu convidar o Nenum? Eu falei, o Nenum é meu sonho de consumo. Faz muito tempo que eu gostaria de fazer uma coisa com ele, adoro ele, é um cara que tem uma maneira poética única de trazer os temas, né? Gosto dos Dharma Lovers. E ele, olha, adorei. Aí o Juliano deu a cutucada nele, ele gostou. E tanto eu e o Nenum, sem muita vontade de estar fazendo novas bandas autorais, diga-se de passagem. Ele mesmo diz isso e eu também. Eu tinha acabado de sair da minha experiência do Tenente Cascavel. Aí, 11 anos de Tenente Cascavel. E aí fizemos a primeira e todo mundo disse, olha que bom que ficou isso aí, hein? Fizemos a segunda, a terceira, a quarta. Aí tinham 4 singles. Aí fizemos mais 4 e virou um álbum que tá na internet, chama Norte. Para quem quiser conferir, tem que procurar pelos nossos nomes lá. Juliano, Nenum e Albo, né? Com aquelas nomenclaturas também de trios dos anos 70, né? Beck, Bogart e Apis, né? Aqueles nomes. Como é que nós vamos chamar isso aí? Vamos botar os nossos nomes, né? Juliano, Nenum e Albo. E agora, nesse momento, estamos trabalhando mais 2 novas que estão muito bonitas, estão muito interessantes os caminhos que elas tomaram, com grooves eletrônicos, elas estão modernas, estão pops. Então, na coisa autoral, eu tenho esse foco com eles. Agora, o meu lado pop, que eu acho que eu consegui fechar um certo ciclo com as coisas que aconteceram, que eu
quis botar aqui nesse libreto, né? Tem um álbum meu autoral, que é o terceiro autoral de inéditas, que foi do ano passado, e os singles e EPs. Então dei um tempinho no que eu fico tentando compor para mim, eu dei um tempo agora. Tem o Juliano, o Juliano Nenum em álbum, e eu tô botando energia aí para mim num trabalho instrumental, visando outro tipo de influências, outros estudos, que é uma coisa que dá muito mais trabalho, pelo menos para mim, do que fazer a música pop, que é coisa do trabalho de compositor e arranjador, né? Então aí eu quero trazer a influência do Tom Jobim, do Moacir Santos, que isso aí faltou na minha lista, que perguntou o que o álbum tá ouvindo, que a gente tá ouvindo o Moacir Santos. Moacir Santos. Coisas do Moacir Santos não sai do meu... Tem no carro, tá ali nos preferidos. Esse eu escuto muito, esse disco. É um disco que me bate de uma maneira muito forte, assim. Como é que tu classificaria, assim? É bossa nova, não? Não, olha, esse disco é de 64, 65. Dá pra dizer até que isso é uma world music já, nessa época, assim. Porque tem muita coisa de groove africano que ele usa, as melodias com sopro... Né? Ele dava aula para esse pessoal todo, o Moacir Santos. Ele era um maestrão que dava aula para muita gente dessa geração. Né? Que ele não criou nome no Brasil, ele não fez nome. Na realidade, ele foi para os Estados Unidos em seguida, ele viu que aqui o troço não estava dando muito certo, e ele chispou no meados dos anos 60, lá trabalhou de ghostwriter, dois nomes fortes ele trabalhou, que eu nem imagino na prática o que um compositor ghostwriter faz, mas eu imagino que ele tenha que imitar o estilo do cara que ele está trabalhando. Para o Henry Mancini e para o Lalo Schifrin ele trabalhou. E gravou os discos dele lá, e foi até uma idade avançada. Eu acho que tem um DVD que os dois cariocas fizeram ali sobre ele, uns 20 anos atrás, que é o Ouro Negro. Tem no YouTube para ver, que é bem legal. Ele estava vivo ainda, tocando esses arranjos, assim. Os caras tiveram que transcrever os arranjos dele. Então a minha meta esse ano, ou talvez ano que vem, porque realmente não é um trabalho muito simples de fazer, é muita transpiração, né? O cara tem a composição, eu tenho essa ideia, tá? Mas como é que eu vou finalizar isso aqui? Como é que eu vou dar esse som épico nesse arranjo? Que instrumentação que eu vou usar? Que desdobres de arranjo baseado nos compositores eruditos? Porque tem sempre caminhos e truques para a gente estudar, né? E replicar com a nossa obra, né? Essas coisas, elas estão para todo mundo aí, né? Sim. É estudar e ver, eu posso usar essa sonoridade aqui. Então eu estou nesse momento. No verão eu consegui já separar umas 8 ou 9 canções, mas eu quero mais, eu quero aproveitar e já fazer mais músicas. Mas é tudo num ritmo bem lento. Até porque eu tô cheio de trabalho agora também, com o lance do estúdio lá. O estúdio na Zona Norte, o estúdio Cegonha, né, que eu alugo com os meus amigos, sócios, Gustavo Teles e Maurício Nada. Então, para ensaiar? Não é para ensaio, a gente só faz os nossos ensaios ali, porque é muita função ficar lá e lá, ter que montar tudo para ensaiar, é um estúdio de gravação mesmo. A gente quebra o galho para dar uma ensaiada para alguma coisa que um dos três precise, mas não aluga para ensaiar, é um estúdio de gravação e produção musical. Então estão acontecendo algumas coisas. Na pandemia aconteceram, fiz discos do Carlos Ram, fiz um disco do... Esse eu não produzi, fiz a parte técnica do Luiz Armando Guedes, que é um disco de samba. Fiz um trabalho com a Kitty Santos, também, que é compositora. A Kitty sim é multi-instrumentista. A Kitty toca piano, toca cello, toca sopros. Essa eu boto como... Essa é multi-instrumentista. Eu criei umas ligações muito boas com professores do IPA, eu fiz a licenciatura do IPA agora, faz poucos anos também, então os professores viraram amigos, a Kitty Santos, o Paulo Dorfman, o Aires Potoff, todos viraram amigos, com todo mundo eu já trabalhei depois da faculdade, de tocar, de ir para o estúdio fazer alguma coisa. O Aires participa do Te Vejo Depois, eu escrevi uns naipes de flauta para ele tocar, tem flauta solo dele também. O Aires Potoff tem uma longa trajetória, uma das nossas lendas, né? Sim. Eu adoro, né, encontrar esse pessoal, estão sempre contando coisas, né, da época que a gente não estava lá, né, para saber suas histórias, né, com quem é que tocava, o que aconteceu em tal show, vivendo a vida de Lee, né, essas coisas sensacionais, né, as rodas de som do Carlinhos Gartilieb, esse pessoal estava lá, né. A história, né? É. Bom, e história que a gente contou algumas aqui, né, Albo? Muito legal. Cara, eu quero te agradecer aí pelas dicas, né, musicais. Vou procurar o Moacir,
Moacir Santos. Moacir Santos. Ó, Ouro Negro, o nome Ouro desse Negro. DVD. Eu me falo o nome dos dois musicistas que foram os caras que juntaram a energia. Um é o Adnet, Mário, talvez, o nome dele, Mário Adnet. O Marcelo Adnet é o comediante, né? É o Mário, acho. E um outro cara, foram os caras que juntaram ali o pessoal para tocar. Muito interessante isso aí. Para quem tá afim de ouvir alguma coisa brasileira, instrumental, que realmente é diferente. Eu não traço um paralelo, assim, de uma outra obra que diga, tem a onda dele, assim, o Elmir Deodato. É diferente, é uma outra sonoridade. Certo. Que para mim é muito agradável, assim, de ouvir, agradável e inspirador de ouvir nos últimos tempos. Bacana. E vamos aguardar teu novo projeto aí, né? Quando estiver pronto, eu mando para todo mundo. Certo. Obrigado aí pela visita, pelo Muito papo. obrigado pelo convite, Mauro. E obrigado. voltamos aí com mais um bate-papo aí no podcast, no The Borba Cast aí na semana que vem. Até mais.